Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A confiança no jornalismo brasileiro é a menor nos últimos 10 anos. É o que aponta o resultado de uma pesquisa do Instituto Reuters, feita em diversos países com pessoas que têm acesso à internet. A pesquisa mostra ainda quais são as redes sociais mais utilizadas para o consumo de notícias em cada país e também os veículos que inspiram maior credibilidade. Diante dessa realidade, o que os consumidores de informação no Brasil devem fazer? Em quem eles podem confiar? E qual o papel dos jornalistas para evitar o aumento da desinformação? A credibilidade do jornalismo é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, Felipe Jacome. Felipe, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a possibilidade de a gente conversar hoje sobre um tema tão relevante, Fernando. Perfeito. Bom, a gente queria começar o programa, então, apresentando justamente os números da pesquisa do Instituto Reuters, que mostra o grau de confiança dos brasileiros no jornalismo. Foram cerca de 2.000 entrevistados. Vamos ver os números. Olha só. Em 2015, o índice de confiança era de 62%. Ele foi oscilando ali para baixo e chegou em 2025 com um índice de 42%, ou seja, 20 pontos percentuais aí em 10 anos de queda de confiança no jornalismo brasileiro. O que significa isso, Felipe? É uma situação preocupante, né? Sem dúvida. Eu acho que tem várias maneiras da gente analisar esses dados, né? Sem dúvida são dados aí que geram algum tipo de preocupação e é importante que a gente pense formas com as quais a gente lida melhor com esse cenário de informação e desinformação que é, em alguma perspectiva, inédito, né? Que a gente vivencia. Por outro lado, é importante também a gente pensar alguns aspectos relevantes que essa pesquisa também traz. Assim. Uma delas é que a gente pode pensar que, se a gente compara com números de 2015, efetivamente a gente teve uma redução bastante grande, né, desse nível de confiança medido por essa pesquisa específica. Só que, se a gente analisa dados desde 2023, e a própria pesquisa aponta, né, a gente tem ali uma espécie de estabilidade, ou seja... Parou de cair. Exato, um certo estancamento dessa percepção de confiança. Uma outra relação que eu acho importante da gente pensar é perceber como é que essa confiança jornalística ela é construída e percebida ao longo da história, né? Então, essa pesquisa é uma pesquisa de um instituto muito sério, feita com pessoas também muito sérias, né? Mas é importante a gente também pensar e não atribuir somente a esse cenário de plataformização, por exemplo, né? Certamente tem um impacto importante na percepção que a gente tem sobre o jornalismo hoje, mas não significa que em outros momentos da história a gente tivesse também uma plena confiança no jornalismo. Então, Ou seja, crises de credibilidade assim já aconteceram no passado. Exato, né? O que pesquisas históricas elas vão demonstrar é que, por exemplo, e a gente tem muitos dados, infelizmente, vindos dos Estados Unidos, poucos dados aqui do Brasil, mas a gente pode traçar certos paralelos, né? Então, nos anos 2000, por exemplo, então assim, prévia à popularização das plataformas, das redes sociais e até mesmo da internet, né? Você teve um grupo lá nos Estados Unidos que era o Comitê dos Jornalistas Preocupados. E eles entrevistaram também muitos jornalistas, muitas pessoas ligadas à indústria do jornalismo e chegaram à conclusão de que o jornalismo, talvez naquele momento, ele não se fazia crível para o público, né? E que respostas deveriam ser dadas, né? Naquele momento, se gestou um livro bastante importante, inclusive, que chama Os Elementos do Jornalismo. A resposta que se dava era essa tentativa de recuperar uma espécie de dimensão factual do mundo. O grande problema é que, quando a gente vai lá para a década de 50, e aí teve nos Estados Unidos uma comissão muito importante também, que chama Comissão para a Liberdade de Imprensa, eles também tentaram traçar diagnósticos sobre a confiança do jornalismo nesse momento. E eles chegaram a conclusões muito parecidas àquelas da década de 90 e também a conclusões parecidas com as que a gente tem hoje, né? Esse cenário de uma espécie de crise de legitimidade do jornalismo, uma certa necessidade de refundar, né, certas dimensões, um certo compromisso público que deveria ser refundado. Então, assim, eu acho que é importante a gente perceber o que essa crise contemporânea ela tem de diferente, mas também não tomar esse dado como um dado extremamente alarmista, porque ao longo da história a gente já teve também outros diagnósticos que colocavam o jornalismo ou o conhecimento produzido pelo jornalismo em crise, né? Pois é, essa pesquisa exatamente, ela foca os grandes veículos de comunicação, os veículos tradicionais. Só como você mesmo disse, a popularização da internet, das redes sociais, fez surgir uma série de veículos menores, veículos de vamos dizer assim, setorizados ou especializados em algum foco específico. Isso, por exemplo, se esses veículos fossem colocados também na pesquisa, você acha que essa credibilidade poderia aumentar
ou, ao contrário, até diminuir mais? Como é que você vê o paralelo entre os grandes e os alternativos? Certo, ótima pergunta, né? E eu acho que é uma ótima questão que a pesquisa também traz, assim, né? Quando a gente pensa no macro, né, assim, há uma crise de legitimidade do jornalismo, só que quando a gente analisa a pesquisa, ela está focando em mídias específicas e muitas vezes em mídias que a gente pode considerar hegemônicas, mainstream e tudo mais. Então, acho importante pontuar isso, porque há talvez assim, uma relação... Que é isso, assim, da parte pelo todo, né? Então, às vezes, você entrevista aquele conjunto de pessoas que pode não confiar na Globo, ou que pode não confiar na Folha de São Paulo, ou que confia na Bandeirantes e não confia na Globo, né? Então, é importante a gente também pensar o cenário jornalístico como um cenário heterogêneo. Infelizmente, a pesquisa, como você disse, né, ela não aborda as mídias alternativas, mídias menores, outros conglomerados midiáticos ali que vão surgindo, né? E acho que se houvesse esse tipo de pesquisa, a atenção a essas mídias, o cenário seria outro. Né? A gente pode pensar, talvez, Fernando, assim, acho que duas dimensões dessa crise, daquilo que é chamado de crise epistêmica do jornalismo. Né? Uma que é uma crise que tem a ver com questões de financiamento, com uma crise de desaparecimento das grandes redações, né? Ou de, pelo menos, assim, transformações nesse campo jornalístico, né? E a concorrência com a internet, com as plataformas e tudo mais, o que é um cenário preocupante. Né? A gente pode pensar que o jornalismo é um pilar importante quando a gente pensa a cobertura de vários aspectos, né, da nossa vida cotidiana, mas o que mídias que surgem muitas vezes como essas nativas digitais, mídias que se fundam com a internet, elas também cumprem um papel importante de talvez mostrar que nesse cenário jornalístico havia determinados grupos sociais que não tinham uma cobertura adequada, né, temas que às vezes não eram cobertos por essa agenda midiática maior e que colocam uma crise positiva no jornalismo, no cenário de que é preciso observar outras dimensões, que é preciso ouvir outras fontes de informação, que é preciso se abrir para outros conhecimentos. Né? Então, acho que é importante a gente repontuar essa crise talvez nesses dois momentos. Né? Uma crise epistêmica, talvez assim, um pouco generalizada, em que o jornalismo é parte desse processo, e outro que é importante também o jornalismo hegemônico se colocar em crise. Né? Eu acho que é um papel importante. Bom, perfeito. Eu queria mostrar mais alguma coisa que o Instituto Reuters perguntou. Ele perguntou o meio utilizado pelos entrevistados para consumir as notícias. E a internet e as redes sociais estão à frente da TV e dos meios impressos. Olha só esse gráfico que interessante. Ele vai aparecer ali, ó, justamente a internet em cima, né, de azul, com 78% das pessoas consultando a internet. Aí a mudança mais interessante, a TV cai ali dos 81% em 2015 e vai para os 46%. E as redes sociais ultrapassam a TV, terminando aí com 54% como fonte de notícia. E os meios impressos caindo lá de 44% para 10%. Bom, essa questão é o seguinte, quer dizer, que a internet e as redes sociais estão cada vez ocupando mais espaço, isso a gente está sabendo, né? Vamos dizer assim, não é uma novidade. Mas os próprios meios de comunicação que eram impressos e que também eram tradicionalmente de TV, como a gente citou, e a Globo e a Folha de São Paulo, eles também estão entrando nos meios digitais. Como explicar esse gosto, vamos dizer assim, das pessoas agora, essa mudança de hábito de consumir notícias em outros meios? Isso, para o jornalismo, é problemático, não é? A primeira nesse dado, eu acho que é curioso que diminuiu também o consumo de notícias via internet, né? Aumenta ali, na verdade todas elas diminuíram, né? Isso é interessante, tudo para baixo. Exato, com uma certa variação e tudo mais. Bom, é importante demais a gente pensar o que significa esses processos de digitalização do mundo e de plataformização das nossas vidas, né? A gente está pensando, obviamente, aqui em internet, mas se a gente pensar no nosso cotidiano de uma maneira geral, a gente está muito conectado a essas dimensões das plataformas, das redes sociais e da internet, né? Se a gente pensa, por exemplo, que de manhã a gente acorda, muito provavelmente o primeiro que a gente faz é acionar o nosso celular, conferir ali as plataformas, Instagram, Facebook, o X, enfim, ver eventualmente ali alguma notícia de algum portal e tudo mais. Então, inclusive isso é importante, né? Lá na universidade a gente tem um enorme debate, né? Que do ponto de vista assim, da pedagogia do ensino do jornalismo, durante muito tempo a gente estava separado por mídias, né? Então você tinha lá aulas de telejornalismo, aulas de radiojornalismo. Eu lembro muito bem disso. E aí, em um determinado momento, surgiu lá a aula de mídias digitais. Hoje talvez faz pouco sentido a gente pensar essa contraposição, né? No sentido em que todas essas dimensões, o rádio está em processos digitais, curioso, né? Mas o impresso também está em digital. Está tendo essa série agora sobre 100 anos da Globo. É curioso a gente pensar lá a vinheta do programa, né? Começa lá com as primeiras edições e a última já é o Globo
impresso em tablet, digamos assim, né? Então já é o formato para leitura em processos digitais. Isso, obviamente, tem múltiplas consequências, né? E múltiplos desafios para a gente poder pensar. Uma delas é que, por exemplo, quando a gente pensa o sistema de rádio e de televisão, elas funcionam como concessões públicas, né? Do ponto de vista do ar, né? Digamos assim. E tem uma série de regulações, tem uma série de imposições legais que essas emissoras elas têm que cobrir e tudo mais. Quando a gente vai para a internet, a gente ainda está pensando esses cenários de legislação, né? Então, há pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas elas são responsáveis pelos conteúdos que ali circulam, né? Mas note que isso é uma decisão bastante recente e que tem, inclusive, repercutido de maneira bastante polêmica em certos setores sociais. Então, acho que também essa dimensão da internet e das mídias sociais coloca um desafio da gente de pensar marcos regulatórios, né? E aí é importante a gente pensar que marcos regulatórios não significa censura, não significa impedir fluxos informacionais, mas ao contrário, a gente poder lidar responsavelmente com eles. Aquilo que a gente não faz no nosso cotidiano, que a gente não faz face a face, aquilo que um jornal impresso se publica, ele é condenado, né, a poder republicar de outras maneiras, aquilo que uma televisão ou um telejornal, se ele comete algum deslize, ele pode ser punido por aquilo. É importante a gente pensar que as plataformas também elas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas propiciam que seja circulados ali, né? Perfeito. Bom, um outro dado interessante apontado pela pesquisa é em relação ao percentual de pessoas que se informam pelas redes sociais nos diversos países. E por uma curiosidade, o Brasil aparece em primeiro lugar. Olha só. A gente vê aí, ó, Brasil 35%, Estados Unidos 34%. Depois a gente tem o Reino Unido com 20% e 19% a França, 12% a Alemanha, 10% o Japão. Vendo isso aqui de fora, eu me agrupei ali os três grupos, né? Estados Unidos e Brasil, com um percentual acima de 30%, depois o Reino Unido e França, Alemanha e Japão. Existe algum estudo, alguma coisa que mostre por que essas diferenças? Por exemplo, o brasileiro gosta mais de se informar pelas redes sociais do que outros países? Como é que é isso? Eu acho que tem uma série de relações importantes para a gente pensar nesse processo. O primeiro é aquilo que a gente entende como que eu busco informação, né? Então é importante a gente pensar como é que, por exemplo, as redes e as plataformas se conectam no nosso cotidiano através dos nossos smartphones, por exemplo. Há algumas pesquisas que vão mostrar, sobretudo ali durante o período da pandemia, sobre esses hábitos de consumo, né? E o tanto, por exemplo, que o WhatsApp foi uma ferramenta de grande disseminação de informação e de desinformação. E aí isso também tem a ver com os planos de internet que a gente mobiliza, né? Muitas vezes a gente pensa que esse consumo também é importante a gente dividir por classe social, né? Por faixa etária, enfim. Mas se a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista das questões econômicas, né? Eu posso ter um plano de internet que às vezes é o mais barato e o que ele promete muitas vezes é acesso livre ao WhatsApp, por exemplo. Então isso facilita com que eu tenha acesso a algum tipo de informação que é dada por aquela plataforma, né? E aí você tem essa conexão entre as Big Techs, né, as grandes plataformas, com as empresas de telefonia, por exemplo. Então, às vezes os meus dados do telefone de internet, eles não são mobilizados eles não são gastos, né? Quando eu estou utilizando essas plataformas sociais. Além disso, a gente tem um histórico no Brasil que é uma espécie de migração, né? O Brasil, a gente nunca teve, assim, ao longo de sua história, inclusive pela dimensão territorial e tudo mais, as principais tiragens de jornal, de revista brasileiras, assim, ou estava muito concentrada em um produto específico, né, como foi o caso da Veja ali no princípio dos anos 2000, ou era muito pulverizado, né? Então a gente nunca teve assim uma grande leitura de jornais e de revistas espalhadas pelo Brasil. A televisão e o rádio muitas vezes ocupavam esse espaço. E aí, como você disse, né, essa ideia do noticiário pelas redes sociais é ver quais que são as fontes de informação que estão nessas redes sociais. Porque às vezes é o rádio, às vezes é a televisão, às vezes é o jornal, né, que tinha ali uma certa cultura do impresso e que migrou para o digital. Mas essa questão do digital e das redes sociais vem a uma outra questão que é justamente um pouco da mudança do paradigma da informação. Ou seja, a gente viu recentemente, exatamente ontem, por exemplo, a crise entre o Trump e o Lula, todos, em vez de dar uma entrevista coletiva, em vez de falar para a imprensa, eles publicam os seus manifestos, as suas informações, direto nas redes sociais. Como é que fica isso para o jornalista que agora deixou um pouco de ser intermediador
né, da informação que vem da fonte para a sociedade. Isso muda também? Muda radicalmente, né? Ao longo ali, sobretudo do início do século XX até o início do século XXI, a gente pode perceber que a estrutura jornalística, que alguns pesquisadores vão chamar de jornalismo industrial, né, eles foram capazes de criar uma espécie de barreira para que fizesse com que o jornalismo atuasse nesses processos de mediação. Algo importante nesse processo, né? Assim, a informação ela sempre circulou de uma maneira geral, né, em vários momentos da história. Mas a ideia de notícia é algo relativamente recente, né, quando a gente pensa a história do mundo. Então, o jornalismo e os jornalistas, de uma maneira geral, gestaram essa espécie de monopólio da notícia, né? Então, eu converto informação, muitas vezes informação que não estaria acessível ao grande público se não houvesse alguém que apurasse, não houvesse alguém que entrevistasse, não houvesse alguém que publicasse. E hoje a gente tem talvez uma quebra desse monopólio da notícia, né? E aí essa quebra do monopólio da notícia gera tanto questões que eu acho que são importantes de democratização de outras falas, de outros agentes que também se colocam nesse processo, mas também gera ou pode gerar uma série de distúrbios em relação a esse sentido, na medida em que o jornalismo ele perde talvez proeminência assim, nesse sentido de ser um mediador baseado em determinadas características, né? O jornalismo ele tem, ou pelo menos em sua faceta mais hegemônica, essa ideia de que ele é uma disciplina da verificação. Essa disciplina da verificação dá para o jornalismo uma espécie de vantagem em relação, ou dava, né? Uma espécie de vantagem em relação a outros agentes sociais. O que a gente percebe hoje é uma diminuição, talvez, dessa capacidade de disseminação dessa notícia verificada, e aí com os vários problemas que isso gera em relação a outros agentes que estão, talvez assim, mais interessados em gerar distúrbios informacionais do que efetivamente uma informação crível e bem checada, né? Pois é, falando em informação crível, a pesquisa do Instituto Reuters também perguntou aos entrevistados quais os veículos seriam os mais confiáveis aqui no Brasil. Olha só os resultados. A gente tem aí o SBT News, o mais confiável, Record News, Band News, depois um diário regional, né, ou da região ou do local de cada um, o Globo, o jornal O Globo, o UOL, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Rede de TV, Veja e Valor Econômico. Para mim, vendo essa tabela, foi interessante ver que os mais populares ou os mais difundidos não necessariamente são os mais confiáveis. Por exemplo, a Veja aí, que há alguns anos era, né, a revista mais poderosa do Brasil, uma matéria que saía na Veja podia causar rebuliços políticos, hoje ela está ali com apenas 50% confiável em relação ao público. Folha e o Globo, que também são muito populares, com uma confiança menor do que outras redes. Há alguma explicação para isso? Essa diferença não é tão significativa? O que você acredita? É muito curioso a gente pensar que o primeiro lugar... Bom, eu fiquei super... Também, assim, a minha reação quando vi esses números também foi assim, de um certo espanto, de uma certa curiosidade, né? Inclusive porque o SBT está ali em primeiro lugar e, em geral, o SBT... É o que menos investe. Ele tem uma relação muito estranha com o jornalismo, né? Então, tem ciclos de grande investimento que coloca ali um telejornal à noite. Esse telejornal... Bom, agora vamos ver, depois do Silvio Santos, como é que isso vai funcionar, né? Mas esse telejornal ali, às vezes, durava meses e desaparecia sem maiores explicações e tudo mais. Acho que tem a ver, assim, com o momento em que essa entrevista, talvez, ela tenha sido feita. Eu acho que há também uma série, a gente tem que pensar, né? Que nos últimos anos a gente tem ataques específicos a determinados jornais. Então, o Globo, e aí sem fazer juízo de valor, né? Se os ataques são corretos ou não, enfim. Ou se são consubstanciados ou não, mas é isso, a gente tem, por exemplo, a Folha de São Paulo vem sofrendo, inclusive, ataques institucionais, né, do governo anterior, o Globo também, então acho que esses embates acabam colando essas mídias a determinados perfis ideológicos, assim, né? Então é isso, se eu voto em determinado partido, se eu... Pois é, você acredita que isso pode ter influenciado, inclusive, essa pesquisa em termos de credibilidade na imprensa como um todo e nos veículos em específico? Eu acredito que sim, Fernando. Assim, é importante a gente pensar, né, que numa sociedade polarizada, numa sociedade fragmentada em alguma medida, né, esse jornalismo também, de alguma medida, ele vai repercutir aspectos dessa fragmentação, aspectos dessa polarização, né? Aqui no Brasil, sobretudo aí nos últimos, talvez, 5, 6 anos, a gente começou também a ver a emergência de determinadas mídias, inclusive lá digitais ou que vêm do rádio e vão lá para o YouTube, por exemplo, em que o posicionamento político também, um posicionamento político efetivo, né? Ele vira também uma ferramenta de engajamento midiático, né? Então isso acaba também influenciando a percepção do público em relação ao grau de confiança ou de desconfiança em relação a esse jornalismo. Tem uma
teoria, um conjunto de teorias bem interessantes, né, que vão apontar o que alguns pesquisadores vão chamar de a teoria da mídia hostil. Né? Então, assim, se eu estou lá vendo um determinado jornal e há uma crítica em relação a valores com os quais eu julgo importante, é menos relevante que essas críticas elas sejam frutos de uma pesquisa, de uma apuração, e mais eu me sinto atacado pessoalmente em relação a esses valores que talvez aquela matéria está investigando. Né? Uhum. Então, essa ideia de que eu encaro essa mídia como uma mídia hostil aos determinados valores políticos, sociais, religiosos que eu tenho e tudo mais. Então, acho que isso, talvez, essa pesquisa ela aponte também um pouco isso, um efeito dessa percepção de que talvez determinadas mídias são mais ou menos hostis àquilo que eu acredito, né? Àquilo que eu vivencio no meu cotidiano. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria uma última pergunta. Na sua opinião, qual o caminho para se reconquistar essa confiança, reconquistar essa credibilidade? Ou é algo que a gente vai continuar sendo vamos dizer assim, fluido, né? Uma época um pouco maior, outra época um pouco menor? Existem algumas ferramentas objetivas que a gente poderia pensar para retomar essa credibilidade? Eu acho que são várias, né? Eu acho que não tem uma receita específica para isso. A gente vive um cenário extremamente complexo, em várias medidas com grandes novidades, com as quais talvez a gente não tenha lidado nunca aí, ao longo da história do jornalismo, certamente, e a gente tem que tentar reconstruir isso de diferentes maneiras. Há um problema grande, por exemplo, em financiamento jornalístico, né? Uhum. Então, durante muito tempo, o que as grandes mídias elas faziam eram vender boa informação aos leitores, às leitoras, e nos vender, né? Vender os leitores às agências de publicidade, por exemplo. Né? Então, você tem um determinado perfil de leitor, seria interessante publicar naquele jornal. Hoje a gente tem uma quebra total desse circuito, assim, né? Com os processos de digitalização, a verba publicitária está em outros espaços, em outros lugares, com outras métricas. Então, recuperar também essa confiança, né, de como eu financio e produzo informação, eu acho que é um enorme desafio para a gente poder pensar, né? É um mote, vários jornais têm utilizado isso, né? Assim, bom jornalismo custa caro, e custa mesmo, né? Uma infraestrutura pesada, cara. Então é importante a gente pensar e tentar encontrar soluções para o financiamento jornalístico. Um outro ponto que eu acho importante é a gente pensar como é que a gente lida com esses diferentes agentes sociais, né? Então, qual que é a responsabilização das plataformas nos conteúdos que ali são veiculados? Porque muitas vezes o que acontece é isso, né? Tem lá esse dado que você trouxe muito bem, né? De que brasileiros, ou mais de 50%, né? Se informam através da internet ou de mídias sociais, mas possivelmente eles estão se informando a partir de fontes muito variadas, mas também jornalísticas, né? Uhum. E muitas vezes jornalistas que fizeram aquela notícia e que quando vão para as redes sociais não recebem financiamento em relação a isso, né? É um grande problema, por exemplo, que a gente tem com produção de podcast, né? É curioso, né? Podcast surge como uma mídia sonora, mas hoje boa parte das pessoas que produzem podcast também estão no YouTube, porque o YouTube monetiza mais do que o Spotify. Quando a gente coloca um podcast no Spotify, é mínimo aquilo que é ganho, né? Então é curioso a gente perceber como é que e é isso, né? Criar novas formas de negociação com esses agentes. Um terceiro ponto para finalizar, né? É muito relevante a gente pensar que o jornalismo ele nunca foi homogêneo e ele nunca foi estável. Então, quando a gente pensa processos de pesquisa e apuração, por exemplo, vou dar só um exemplo muito rápido para a gente poder finalizar, que é o processo de entrevista. A gente pode pensar, inclusive contemporaneamente é salutar que a gente pensa, que uma das principais ferramentas com as quais os jornalistas utilizam para poder ter acesso a determinadas informações é conversando com a fonte especializada naquela informação. Mas isso é relativamente recente na história do jornalismo, né? Se a gente pega ali jornais do século XIX, da virada do século XX para o século XXI, a gente vai perceber a invenção da notícia a invenção da entrevista como gênero jornalístico, né? Porque também marca um processo de apuração, né? Se eu coloco ali na minha página, se eu coloco ali uma sonora que eu entrevistei um especialista, eu também estou demonstrando para a pessoa que está me ouvindo, para a pessoa que está me lendo, que houve um processo de checagem, houve um processo de apuração. Então, talvez uma reinvenção de novos gêneros jornalísticos, eu acho que serviria para a gente repactuar essas dimensões de confiança, né? Que são tão fundamentais. Perfeito. Felipe, muitíssimo obrigado pela entrevista. E eu que agradeço, Fernando. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos sobre a queda dos índices de confiança do jornalismo brasileiro nos últimos anos. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o portal da Assembleia, almg.gov.br, e os principais trechos estão no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.